Alô, alô, bom dia a todos. Eu declaro aberta a 47ª reunião do Conselho Universitário, reunião extraordinária, para tratar dos seguintes assuntos. 1. Ordem do dia. 1.1. Assuntos salariais de interesse dos professores e funcionários. 1.2. Estruturação do Departamento de Programas Oficiais, FIES, ProUni, e adequação do Departamento de Tecnologia da Informação, DTI. Vamos então passar para o item 1.1, assuntos salariais de interesse dos professores e funcionários. E, nesse sentido, a reitoria encaminhou para a Comissão de Normas e Legislação um documento que aborda sucintamente esse tema. E gostaríamos, então, de ouvir do presidente da Comissão de Normas e Legislação e Normas, o seu parecer a respeito. Bom dia. O Centro Universitário de Fundação Educacional de Barretos, Conselho Universitário, Comissão de Legislação e Normas. Assunto: acordo coletivo para redução de folha de salários e preservação. Interessado, reitoria. Presidente Rafael Carlos Comelli Lia. Parecer: a Comissão de Legislação e Normas analisou o documento encaminhado pela reitoria e decidiu dar o seguinte parecer: pelo encaminhamento para discussão, aditamento ou vedação de quaisquer propostas para o órgão colegiado máximo, Consul, sendo que deste é a devida competência, destacando-se, entretanto, a seguinte ressalva: no item 6, a linha H, das conclusões finais, a proposta de corte de 25% nas despesas pessoal já fora devidamente estudada, discutida e revista pelo COGEF, Comissão de Acompanhamento de Gestão Econômica e Financeira. Barretos, 12 de fevereiro de 2014, presente os membros: professora Fernandes Carmato de Rosa, doutora Fernandes Carmato de Rosa, professor doutor Walter Antônio de Almeida, professor João Antônio Galbiati Filho, professora Olga Juliana Awad, secretária Edna da Silva Julian, e por mim, Rafael Carlos Comelli Lia. Não. Quero aqui apresentar as justificativas de ausência, que eu esqueci de fazer, do professor Josadak Sene. Segundo ele, estarei dando aulas nesse horário no curso de Engenharia Química, por isso não posso comparecer à reunião. Gostaria de lembrar que as reuniões do Consul são prioritárias com relação a qualquer outra atividade acadêmica, né? Então, essa não é uma justificativa válida. E tem mais uma justificativa do Geisel Alves. Por motivos de férias, peço que seja convocado meu suplente. Não sei se o suplente do Geisel está aí é o Mendão, né? Tá certo. Bom, então vamos passar à discussão do item 1.1 da pauta, né? E eu vou comentar uma apresentação e, posteriormente, então, vamos abrir a discussão para que todos possam se pronunciar e a gente encaminha, então, o assunto. Ok? Aquela apresentação, por favor.
apresentação. Não, PowerPoint. A PowerPoint. Isso, é. Bem, esse assunto, de um modo geral, já tem sido tratado há bastante tempo dentro da FEB. Né? Desde que nós assumimos, a gente tem falado da questão da dívida com a Receita Federal, de um modo geral, e da necessidade de adequação com relação a isso. Né? O ano passado, em outubro, final de outubro, ou começo de novembro, não me lembro bem, ou novembro, nós fizemos uma assembleia no teatro, apresentando todo esse contexto, desde a evolução da FEB, a questão das razões da dívida, das suas consequências e da necessidade da gente tomar providências para poder equacionar esse problema, né? Que não havia mais espaço de deixar para frente, de empurrar com a barriga, né? Depois daquela assembleia, nós tivemos o indeferimento do PROIES, né? E também tivemos o bloqueio da CND, da Certidão Negativa de Débitos, que na verdade é certidão positiva com efeito de negativa, mas todo mundo conhece como CND, vamos tratar aqui de CND. Então tivemos o bloqueio da CND, o que provocou, como consequência, o bloqueio dos recursos do FIES. Então nós tivemos aí quase 2 milhões de reais bloqueados no final do ano, até agora, esses recursos foram liberados agora no início de fevereiro, né? E não pudemos utilizar. E isso provocou, vamos dizer assim, graves consequências na instituição, né? Porque a gente estava contando com aqueles recursos para pagamento de FGTS, imposto de renda, dos tributos, fornecedores, 13º, e de repente ficamos sem ter como movimentar esse recurso. Então o final do ano foi realmente muito complicado. Nós tivemos que decidir entre pagar os tributos e alguns fornecedores que não tinham como fugir, e pagar folha de salário, 13º, né, que, na nossa opinião, são prioritários. E optamos por esse segundo caminho, ou seja, pagamos em dia, religiosamente, a folha de pagamento, 13º, tudo com as obrigações com relação aos professores e funcionários. E atrasamos o fundo de garantia, repasse para a DOFEB, pagamento de despesas de viagem, tudo isso nós não tivemos como pagar em função desse bloqueio. Bem, e foi uma luta muito grande para conseguir desbloquear, para conseguir a CND, né? Foi uma luta muito grande, e nós conseguimos temporariamente. A CND tem uma validade de 6 meses. 6 meses. E mais, se nesse período de 6 meses a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional encontrarem algum motivo, elas podem simplesmente cancelar a CND. E nós ficamos sem ter como movimentar esses recursos. Mas suponhamos que isso não aconteça, que a CND vá até o final de 6 meses. Então, quando for em julho, a partir de julho, nós não temos mais como emitir CND, se não regularizarmos a situação. Tá certo? Então, quero lembrar que a questão do FIES hoje representa entre 20% e 30% da folha, dos recursos, das receitas que a FEB tem. E a tendência é de crescer mais ainda, porque é um programa do governo federal ao qual os alunos estão aderindo assim, e muito, né? No Brasil inteiro. É um programa que é a coisa mais importante que o governo federal já fez para o ensino superior no Brasil até hoje, né? Ele permite, como todos sabem, financiamento de qualquer curso. O aluno paga R$50 a cada 3 meses, durante todo o curso. Depois tem um ano e meio de carência para poder arrumar seu emprego, né?
se estabilizar, e aí que ele vai ressarcir o governo federal num prazo que é 3 vezes o tempo do financiamento mais 1 ano. Então, um curso, por exemplo, de engenharia, são 5 anos. Ele vai ressarcir o governo federal em 16 anos, numa taxa de juros de 3,4% ao ano, que é muito menor do que a taxa da poupança. Então, e ainda mais, as prestações são fixadas agora, de modo que daqui a 6 anos, a inflação já corroeu a maior parte dessas prestações. Então, realmente é um programa do governo federal que diz o seguinte, ó, só não estuda quem não quer, né? E isso explica o afluxo de alunos a esse programa. Para as instituições é também muito bom. Por quê? Porque minimiza a inadimplência, né? O aluno entrou no FIES, o governo federal paga religiosamente os recursos, as suas mensalidades. Então, você pode ter certeza que aí não haverá mais inadimplência. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não dá para conviver mais sem o FIES. Não dá para sobreviver sem o FIES. Não é só a FEB, não. É praticamente todas as instituições que já aderiram ao FIES, que é a maior parte delas, no Brasil inteiro. Certo? E condição para movimentar o FIES é a CND. Certo? E o outro detalhe é a questão do PROIES, né? Que eu disse que em novembro houve um indeferimento do PROIES. E aí nós apresentamos recursos, né? Aliás, o recurso já tinha sido apresentado em outubro ainda, né? Mas a única chance desse recurso ser deferido, a única chance é a instituição estar também regular do ponto de vista tributário previdenciário. E pagando não só as contribuições, os parcelamentos, mas pagando também os tributos e contribuições incidentes a cada mês. Então, não resta outra saída, certo? Bom, isso é um geral, mas eu gostaria de